Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Nós estamos juntos mais uma vez, em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, para aprendermos com a palavra, crescermos com a palavra e sermos alimentados com a palavra. Chegamos na nossa lição de número 6. Nós estamos estudando a respeito do movimento pentecostal, sobre a chama que foi acesa lá no dia de Pentecostes, que permaneceu acesa ao longo dos séculos e que nos alcançou em nossa própria geração. Para darmos início a esta lição, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos ao Teu nome eterno e adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Como Teus filhos amados, nós estamos diante da Tua palavra para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui, Senhor, unidos e reunidos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, abrindo nossa mente e nosso coração para o Senhor e Te pedindo: fala, Senhor, porque os Teus servos estão ouvindo. Nos ajude a entender, a interpretar e a aplicar os Teus ensinos na nossa própria vida, todos os dias da nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nessa lição de número 6, nós vamos estudar o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e ao movimento de santidade que foi desencadeado depois dele e que será assunto da nossa próxima lição. O texto áureo diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4:2. A verdade aplicada diz: perseverar em oração e vigilância, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, é essencial para não sermos envolvidos pela indiferença e frieza espiritual. A lição tem como objetivos conhecer a vida e o ministério de John Wesley, identificar a situação da igreja no século XVIII, ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Os textos de referência encontram-se no capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, do versículo 13 ao 17, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então vejamos que aqui a nossa introdução diz: a vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos nesta lição. Irmãos, nós estamos construindo um roteiro, como se fosse aí uma jornada de fé. E nós estamos enxergando ao longo dessa jornada o mover do Espírito Santo na história a partir da Igreja de Cristo. Nós sabemos muito bem que o Espírito Santo não se ausentou em tempo algum desde que ele foi derramado no dia do Pentecostes. Mas sabemos também que em alguns momentos as manifestações espirituais foram
suprimidas. E a experiência pentecostal, ela foi relegada ao banco, como se não fosse adequada para o momento. Enquanto a organização da igreja endurecia para aí fazer esse reforço na estrutura, a igreja, enquanto organismo, continuou viva dentro da estrutura da organização, viva, pulsante, presente, tendo em si o Espírito Santo residente. Mas o Espírito Santo residente, ele nunca foi invasivo. Uma coisa importante que vemos com relação a ele é que ele é de quem quer, ele é de quem o busca, na oração e na palavra de Deus. Temos vários versículos nos conduzindo a essa reflexão. E Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Por que nós começamos com essa reflexão? Porque o que nós estamos fazendo até aqui é rasgar o terreno. Nós estamos fazendo aí uns sulcos no terreno, na terra da história, para poder então conseguir enxergar o que nós chamamos de raízes do movimento pentecostal, e que nós dizemos que essas raízes elas foram crescendo e foram se fortalecendo a partir de movimentos do Espírito, que também chamamos de movimentos carismáticos, que foram acontecendo ao longo dos séculos, até que estas raízes emergiram no início do século XX. E aí, nesse processo de descoberta dessas raízes, de entendimento daquilo que foi anterior ao movimento pentecostal moderno, nós já passamos, segundo aquilo que essa revista está nos trazendo, passamos pelo montanismo, passamos pelo puritanismo, passamos pelo pietismo, e nesta lição nós vamos nos dedicar ao wesleyanismo. Bem, o que nós vemos de todos esses movimentos até agora, o movimento wesleyano foi o que produziu impactos mais profundos e duradouros no movimento pentecostal. É exatamente no movimento wesleyano que nós vamos encontrar os maiores pontos de contato com o pentecostalismo nascente. Mas, como nós estamos dizendo aí desde o início, esses movimentos reavivalistas ao longo da história da igreja, eles têm pontos comuns, porque é o mesmo Espírito que está operando na vida daqueles que se deixam ser tocados e se deixam ser usados por Ele. Veja bem que, para fins desta lição específica, nós vamos estudar o início do ministério de John Wesley, a sua origem anglicana, o seu viés pietista, para pensarmos em sequência na visão de John Wesley a respeito do Espírito Santo, qual é a pneumatologia de John Wesley, qual é a visão bíblica a respeito do Espírito Santo que John Wesley tinha. Isso tudo é um assunto muito complexo, que exige mais aprofundamentos, e o que nós vamos nos deter aqui muito brevemente é no que foi o avivamento metodista pós-Wesley e quais são as suas proximidades e distanciamentos com o pentecostalismo. Em todos estes movimentos persiste um desejo profundo e legítimo de restauração da igreja. Todos estes movimentos surgiram, entraram em cena na história mundial. O propósito era um só: o renovo
o despertamento, a restauração da Igreja de Cristo no seu tempo. Todos eles estão envolvidos com uma reforma contínua e um chamado para que os crentes pudessem viver de tal modo que Deus pudesse se manifestar no meio deles e que Deus pudesse produzir experiências espirituais transformadoras a partir daqueles que queriam mais dele. É sempre assim, sempre será. Então vamos ver aqui, o ponto 1 fala do início do ministério de John Wesley, nascido em 1703, falecido em 1791. Então ele teve uma vida longa para a época. Essa não é uma época que as pessoas viviam tanto, né? Foi um líder, foi um teólogo, foi um pregador inglês de origem anglicana, foi o fundador do metodismo, movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. Ele foi rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa. Então, ele passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e a anunciar a palavra de Deus, principalmente ao ar livre. Com isso, irmãos, o seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra e de maneira mais ampla na América do Norte. E aí a gente vai partir desse ponto aqui. O trabalho de Wesley causou uma profunda revolução religiosa na Inglaterra e fora dela, no seu tempo e além dele. A sua vida e obra impactou gerações de servidores do reino e continua servindo de referencial na atualidade. Bem, e então os nossos olhos se voltam para a Inglaterra nesse tempo. Nós temos aí descritos para nós nas lições anteriores que o puritanismo foi procedente da Inglaterra no século XVI, que o pietismo foi procedente da Alemanha no século XVII. E agora nós temos o wesleyanismo, também na Inglaterra, de volta para a Inglaterra no século XVIII. Veja bem, é exatamente lá na Inglaterra, a partir de meados do século XVII, que você começa com essas tentativas de resgate por parte dos protestantes, que já vem aí desses movimentos de despertamento e busca por uma reforma da igreja. Nós temos que pensar também que o wesleyanismo está acontecendo a partir do momento em que o mundo presencia uma revolução industrial. Então, tudo isso são dados históricos importantes para nós entendermos esta questão que se desenrola na Inglaterra industrializada do século XVIII, ou recém-industrializada do século XVIII. E isso significa que estão acontecendo mudanças tremendas na sociedade. E o impacto das ideias de Wesley também vão de encontro a estas questões sociais muito sérias que estão em evidência na Inglaterra do século XVIII. Veja que 1.1 diz que Wesley foi um clérigo anglicano. Nós podemos dizer que ele foi um pastor anglicano ou um padre anglicano. Comporta essas duas nomenclaturas. A preferência é por dizer que ele foi um clérigo. Ele era parte do clero, do ministério, da hierarquia da igreja anglicana. E nós temos aqui a informação na nossa revista que ele foi filho de um sacerdote anglicano e o 15º filho de uma família de 19 irmãos, dos quais apenas 9 sobreviveram. Na literatura se diz que sobreviveram 9, na literatura se diz também que sobreviveram 10. Esse não é um número fechado. Mas Wesley, além de clérigo anglicano,
tornou-se o líder desbravador do movimento metodista ocorrida no século XVIII. E aí, aqui foi dito que o pensamento teológico de Wesley lançou as bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte, que posteriormente eclodiu no movimento pentecostal. Então nós não podemos deixar de pensar em quem foi esse homem e porque o pensamento dele lançou bases para dois movimentos importantíssimos, que são o movimento de santidade, que nós vamos estudar domingo que vem, que ocorre na América do Norte, no auge ali, a pleno vapor daqueles reavivamentos ou daqueles grandes despertamentos norte-americanos. Mas também é entendido que o pensamento de Wesley, ele está na base desses movimentos pós-Wesley. Bem, nós já falamos anteriormente que um homem sozinho, ele não faz reforma nenhuma, movimento nenhum, ele realmente não é o ícone da revolução. Tudo isso só acontece porque ele tem ideias, essas ideias elas são compradas aí por um grande número de pessoas que passam a defender os seus pensamentos. E então, nós vamos ver aqui que nós estudamos anteriormente o puritanismo na Inglaterra, no século XVI, que avançou pelo século XVII e que perdeu força no iniciozinho do século XVIII. Pois bem, o que nós temos aqui é que na época de Wesley, a questão do puritanismo em si já tinha sido deixada de lado. Nós já temos aí um problema sério na igreja em andamento, de contaminação, de perversão de valores e de abandono de princípios. E a igreja da Inglaterra do século XVIII não é mais a igreja puritana de anteriormente, mas o que nós temos aí é uma grande família de origem anglicana, que também era puritana, e vamos ver aí eventos a respeito da família de Wesley, que junta puritanismo, pietismo e, a partir de Wesley, o wesleyanismo. A gente tem um ponto comum, um ponto-chave aí, que é Susanna Wesley, a mãe de John Wesley. Ela cresceu numa família puritana. O pai é um puritano radical que aplicava na vida todas aquelas características do movimento puritano. Então, ela não foi só instruída na palavra, como ela convivia com uma família que um pai que lia 20 capítulos da Bíblia por dia e que tinha uma vida de oração diferenciada, porque ele era pastor, né? Então, ela cresceu com um pai anglicano, pastor anglicano, também puritano. Essa vivência no lar da Susanna fez com que ela se tornasse uma mãe diferenciada. A Susanna, ela tinha um know-how muito grande em termos intelectuais. Ela conhecia muito de Bíblia e ela também dominava línguas estrangeiras, o grego, o latim, o francês. Então, esse conhecimento de línguas estrangeiras, esse conhecimento de Bíblia, esse conhecimento da literatura secular, Susanna era uma leitora muito intensa. Então, é uma época em que os livros não são tão fáceis de serem adquiridos, mas eles já estão em ampla circulação na Europa e as famílias de pastores e clérigos têm acesso a essas literaturas. E a Susanna, então, é uma leitura compulsiva. Ela traz um pouco da influência de John Locke, que está produzindo nesse momento um grande referencial sociológico, e isso se manifesta no modo como ela cria a família, como ela traz os seus filhos dentro de um contexto ali bem firme, de leis da casa, de obediência. E a Susanna tem esse componente essencial.
A vida da Susana foi para criar os seus filhos. A criação dos seus filhos era o ponto alto da sua vida. Ela passou a vida tendo filhos e sepultando filhos. Ela teve 19 filhos, dos quais morreram 10. Vamos ficar com esse número 10, ainda que alguns digam que morreram 9, mas vamos pensar aí que ela perdeu 10. Nós não sabemos em qual época desses filhos eles morreram, talvez logo após o parto, talvez criancinha ainda, talvez um pouco maiores, mas nesse contexto de ganhar filhos, de perder filhos, ela tinha essa função, essa meta de vida que era criar os filhos para a glória de Deus. Fazer dos seus filhos grandes homens e mulheres de Deus. E aí a rotina era uma rotina muito pesada, tanto do trabalho da casa, quanto do trabalho com animais, quanto do comércio, da negociação. O seu marido, o esposo da Susana, ele fica assim um pouquinho obscurecido pela pessoa dela, porque inclusive ele tem algumas atitudes um pouco reprováveis, mesmo sendo um pastor luterano. Ele não tinha muito controle financeiro e ela teve que assumir o controle financeiro da casa. Ele chegou a ser preso por causa de dívidas e eles estão vivendo nesse ambiente de extrema pobreza. E é nesse ambiente de extrema pobreza que você vê uma mulher se desdobrando em mil para dar conta de tudo e que tem um compromisso com Deus de fazer com que cada um dos seus filhos sejam pessoas de valor nessa terra. O que ressalta em Susana é que além, vocês vão poder conferir aí na literatura secular, através de textos, de biografias dela, você tem aí, ela tinha regras da casa, e as 16 regras da casa de Susana Wesley ainda desperta muita controvérsia e polêmica hoje, mas você vai ter também isso de uma forma mais ampliada em alguns veículos, em algumas obras que nos dão essa visão de quem foi Susana, que levantava de madrugada, que tinha compromisso com a oração, compromisso com a palavra de Deus, que morava num lugar complicado. Ela não aceitou colocar os filhos na escola do vilarejo onde eles moravam. Porque, segundo ela, a pessoa, o diretor desta escola, ele era repreensível, tanto moralmente, quanto no sistema de ensino que era aplicado naquela escola. Então, ela escolarizava os filhos em casa, ela ensinava os filhos em casa. E uma coisa importante, cada filho para ela era especial, único. Então, uma vez por semana ela tirava um tempo para cada um, para estar com cada um, para conhecer mais de perto, para conversar, para estimular o diálogo, para permitir que ele falasse coisas que se ela não parasse para dar atenção, ele não falaria. Então ela tinha essa visão de que uma casa se constrói com diálogo, com conversa, mas com muito conhecimento em todas as áreas, treinou seus filhos e filhas em todas as áreas, ao ponto de Wesley chegar num momento da vida dele e dizer: eu aprendi mais com a minha mãe do que em qualquer faculdade de teologia que eu tenha frequentado. Que realmente conhecer a vida de Susana Wesley e seu legado é uma coisa muito importante, porque hoje nós somos levados a pensar que nós não temos tempo. Então ela madrugava, e ali na madrugada ela começava o seu diálogo com Deus através da oração e da leitura da palavra, mas os afazeres tinham que começar muito cedo para dar conta de uma casa enorme com muitos filhos. Então ela estabeleceu um combinado. Por que eu estou falando disso? Porque aqui diz que o pensamento de Wesley influenciou movimentos, tanto do seu tempo como depois dele. Mas de onde vem esse pensamento de Wesley? Onde o pensamento de Wesley foi moldado? Qual foi a fonte que Wesley bebeu para desenvolver um pensamento cristão diferenciado ao ponto de continuar influenciando gerações depois dele?
E já aqui nesse 1.1 eu estou explicando muita coisa que vem depois e que eu vou omitir, né? Não vou falar porque eu já estou falando agora. Então, a questão é que Susana, não tendo tempo, ela arrumava tempo. E aí ela tinha um combinado com os filhos. Os filhos iam crescendo e ia aprendendo que a mamãe tinha os momentos dela com Deus. E quando ela queria falar com Deus, independente de estar com 10 filhos vivos e 9, ou morrendo, ou sepultando, ou seja lá qual for a circunstância, quando ela precisava desesperadamente com Deus, o combinado era: se a mamãe levantar o avental e colocar o avental na cara, ninguém fala com a mamãe. Não fale comigo porque a mamãe está falando com Deus. Quando a mamãe colocava o avental na cara, as crianças sossegavam e falavam baixinho e não incomodavam a mamãe, porque a mamãe estava falando com Deus. A mamãe estava falando com Deus. Seus filhos percebem quando você está falando com Deus? Na sua correria do dia a dia, você consegue tirar tempo para falar com Deus? Eu imagino que muitos de nós hoje não tenham 10 filhos para dar conta deles. E nem viva numa situação tão precária como viveu Susana no seu tempo. Mas um crente legítimo, ele acha tempo para falar com Deus. E porque ela achou tempo para falar com Deus, e porque ela fez com que seus filhos adquirissem o hábito da leitura e da oração, e também do estudo, para poder abranger o seu conhecimento o máximo possível, para poder ter condições de aplicar esse conhecimento nos seus projetos, nos projetos que Deus colocaria nos seus corações. Então, sim, a Susana é a grande responsável pela formatação do pensamento de John Wesley e de Carlos Wesley, desde que eles nasceram. E então esse clérigo anglicano chamado John Wesley, ele cresceu neste ambiente de fervor religioso, regras rígidas, privações, perdas, sofrimentos e muito, muito amor de uma mãe dedicada. Talvez muito estressada, quem sabe? Mas assim cresceram os Wesleys. E então mesmo tão metódicos, tão seguidores de regras, é que surgiu então o nome metodistas, que é todo esse contexto de uma comunidade de fé que trouxe para si as ideias de Wesley e desenvolveram ela na sua vida religiosa. E essas ideias de Wesley vêm da sua mãe religiosa. E essas ideias de Susana vêm do puritanismo onde ela cresceu. Vêm do pietismo onde ela desenvolveu a sua vida com Deus. E então desemboca no wesleyanismo. Se existe uma pessoa por trás do wesleyanismo, mais do que John Wesley, é Susana Wesley. E aí, quando completou 11 anos, né, ele é mandado para uma escola de renome em Londres, e quando ele faz 17 anos, ele sai dela para poder ir, então, para a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, e ele entra nela com louvor por causa do seu brilhantismo. Veja bem que temos bastante coisa aqui a falar a respeito dele, mas a questão fundamental de Wesley é que ele levava o reavivamento por todos os lugares por onde ele passava. Onde ele passava, o avivamento ia com ele. As suas pregações eram avivadas, a sua vida era avivada, a sua história familiar era avivada, e porque ele carregava a chama do Espírito consigo, aonde ele ia, ela ia junto. É simples assim, né? Então, nós vamos seguir. Eu juntei o 1.2 com o 1.3 para a gente adiantar um pouco essa história. Aí aqui no 1.2 e no 1.3 vai falar sobre a influência do pietismo sobre Wesley e a influência do pietismo moraviano. Veja bem vocês, uma coisa para a gente pensar nesses dois pontos.
Nós já falamos na aula passada do pietismo e do pietismo moraviano. Só que na aula passada, nós concentramos o nosso foco no pai do pietismo, chamado de Philipp Jakob Spener. O Philipp Jakob Spener, um pastor luterano, começou então o movimento pietista dentro das igrejas anglicanas na Alemanha. Aqui, quando eu olho de novo para o pietismo e para a influência moraviana, e já contamos inclusive na aula passada, o contato de John Wesley com os moravianos. Eles estão indo todos para a América do Norte para a missão. Um grupo de 26 moravianos que está partindo em missão para a América, John Wesley e Carlos Wesley, que estão partindo em missão para a América e que tinha essa visão de que estariam lá num projeto para evangelizar índios norte-americanos. E eu já contei aqui para vocês, ou na aula passada o pastor Emílio, falando da nossa lição, ela já nos falou um pouco desse contato aí de Wesley com os moravianos. E como esse contato acendeu uma chama diferenciada no seu coração, porque ele olhou para a sua própria postura de crente uma vida inteira, mas que agora está vivendo uma experiência avassaladora, impactante e terrível, enfrentando uma tempestade em alto mar, de grande expressão. Eu não gosto nem de pensar o que pode ser isso. E aí lá está Wesley com ondas invadindo o barco, ao lado de moravianos que estão cantando, orando, com uma aparência serena. E Wesley diz assim: peraí, vocês não têm medo? E eles dizem: não, nossa vida é Cristo, Ele é que nos sustenta. Vocês não estão apavorados por suas famílias, por seus filhos? Não, nós precisamos cantar louvores a Deus em toda e qualquer situação. A nossa vida é de Deus. Se Ele quiser manter a vida, Ele vai manter. Se Ele quiser tirar a vida, Ele vai tirar. Então nós louvamos até na hora da morte. E aí Wesley teve um choque de realidade e ele disse: eu não sou crente assim. Não sou. Mas eu quero ser. Eu preciso ser. Desde esse encontro com os pietistas moravianos, nunca mais Wesley rompeu esse laço. Ele chegou a ir lá na comunidade alemã de Herrnhut, lá na propriedade do conde Zinzendorf. Fez contato com o conde, manteve relações com a comunidade moraviana até o fim. E eles realmente foram fonte de inspiração para ele em muitos momentos da sua trajetória. Mas quando eu falo da influência do pietismo no 1.2, isso aqui me leva para um outro ponto que nós não falamos na aula passada. Aqui diz, e eu me lembro disso, porque diz que o movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo. E, inspirado por esse movimento, Wesley institui as sociedades metodistas baseadas nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica. Nós vemos aqui ele falando sobre, na busca integral pela santidade real, Wesley adicionou aos seus estudos o perfeccionismo dos pietistas. Eu acho que a gente pode abranger um pouco falando dos pietistas, chamando a atenção para o segundo grande líder do movimento pietista que nós não citamos na aula passada. E August Frank. O Frank, ele foi o segundo homem depois do Philipp Jakob Spener. Só que esse August Hermann Frank, ele é um pastor luterano, mas também um universitário, um acadêmico em ascensão nas universidades lá da Alemanha, universidades cristãs e não cristãs, universidade de teologia e professor de outras matérias fora da teologia. Mas o Frank, ele concentrou muitos esforços em cima dos jovens, para preparar os jovens para o ministério.
além de prepará-los na teologia, ele concentrou, ele é um pietista que está seguindo o movimento de Jacob Spener, mas é um pietista acadêmico. Então, o Francke ele teve muita influência sobre o Wesley, justamente porque o Wesley também, olha o que está aqui na revista, assim, para compreender o movimento wesleyano, é indispensável um conhecimento básico da história do movimento pietista de Halle e de Herrnhut. Então, tem dois movimentos pietistas, o de Halle e o de Herrnhut. O movimento pietista de Halle é esse movimento do Francke. Ele está lá na Universidade de Halle, fazendo aí todo um movimento acadêmico e religioso, e Wesley, por sua pegada acadêmica, por seu vínculo acadêmico, por ser um estudioso voraz de todos os pensadores, de todas as linhas de pensamento, o Wesley vai seguir por esses dois caminhos. O pietismo que está acontecendo nas universidades da Alemanha, que está se desenvolvendo não só na igreja, mas no pensamento universitário de estudantes que estão tendo contato com professores como Francke e estão sendo preparados para uma vida com Deus também, através de um viés acadêmico, chamados para pensar a fé, para viver a fé desse modo mais substancial. E você tem o movimento pietista de Herrnhut, ou dos crentes moráveis. E a gente pode dizer que o Wesley foi seriamente, grandemente influenciado por esses dois modelos. Uma vez, tendo chegado à sua idade madura, adulta, nós temos aqui no tópico 2 uma explicação sobre a pneumatologia de Wesley. Como que o Wesley desenvolve a sua percepção a respeito da doutrina bíblica do Espírito Santo. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na igreja e no mundo, e além disso, a experiência com o Espírito dinamiza a vida cristã, tirando-a da mera devoção. Então, Wesley olha para a doutrina bíblica do Espírito Santo e diz: vida cristã é mais do que formalismo. Vida cristã é mais do que dizer que é cristão. Vida cristã é mais do que você ir na igreja. Vida cristã é você ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem uma vida cristã diferenciada. Aí nós temos aí, no 2.1, nós falando de uma experiência espiritual muito marcante também na vida de Wesley. Foi quando ele estava em uma das suas pregações em Aldersgate, e lá ele tem uma experiência espiritual diferenciada e ele registra esta experiência que ele teve com o Espírito Santo, onde ele diz que cerca de um quarto antes das 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalhou no coração através de Cristo, da fé em Cristo, ele está referindo à pregação que ele está ouvindo lá nesse lugar, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, só Cristo para a salvação. E uma garantia me foi dada. Ele tinha tirado os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Essa experiência, chamada de experiência de Aldersgate, que foi essa experiência que John Wesley viveu nesse lugar e que é chamada de experiência do coração aquecido, introduziu definitivamente Wesley em uma teologia que chamaríamos de teologia pentecostal. Nunca mais ele quis viver sem essa experiência do Espírito, sem ter o seu coração em chamas. A discussão de Wesley a respeito disso não foi se Wesley foi ou não um teólogo do Espírito, continua. E aí você tem pessoas que dizem que sim, tem pessoas que dizem que não. O comentarista usou muito esse livro aqui, ó, Raízes Teológicas do Pentecostalismo, de Donald Dayton.
E as explicações que esse livro traz, principalmente a respeito do wesleyanismo, são preciosas. E nós vamos ver que esta é uma época em que Wesley sustentava que a sua experiência espiritual era suficiente para confirmar uma doutrina que se baseava nas Escrituras. Olha o que ele está dizendo. Ele diz: eu tive essa experiência, e essa experiência que eu tive, que foi pessoal, que incendiou meu coração, que me queimou por dentro, essa experiência, ela vem confirmar a doutrina do Espírito Santo que está baseada nas Escrituras. E aí no 2.2, nós vamos ver o entendimento de Wesley quanto à doutrina da salvação. E aqui é nesse ponto em que o 2.2 e o ponto 2.3 também se juntam, porque aqui no ponto 2.2, quando ele fala da atuação do Espírito Santo na salvação, este é um assunto que a gente começa hoje e continua semana que vem. Não tem como dissociar uma coisa com a outra. Por quê? Porque Wesley teve a salvação como um dos temas centrais dos seus ensinamentos, em suas pregações e em toda a sua vivência religiosa. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo, cuja ação é fundamental no processo de salvação. Então, isso porque a presença do Espírito Santo no nascido de novo testifica a salvação, proporcionando à pessoa essa segurança. Portanto, crer na salvação é necessário para receber o Espírito Santo. Wesley dizia: a conversão tira o pecador do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então você vê, a conversão vai resgatar esse cristão lá do mundo, esse pecador perdido, e fazer dele um cristão. E a santificação. E aqui é que entra um ponto importante na teologia de Wesley. Ele dizia que a santificação é uma segunda obra da graça. É o Espírito Santo que vai continuar operando na vida desta pessoa ao ponto dele adentrar em um processo de santificação que não seria possível sem a ajuda do Espírito Santo. Ele entende que o processo da conversão, que introduz a pessoa automaticamente num processo de regeneração, justificação, traz também o elemento da santificação. Mas que essa santificação, como um processo, ela vai sendo aperfeiçoada ao longo da existência do crente. Como diz Hebreus capítulo 6, versículo 9, de vocês, amados, eu estou esperando coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação. Então, tanto o 2.2 que fala da visão de Wesley a respeito da salvação, e que nesse processo ele entendia a santificação como uma segunda obra da graça, quanto a experiência na teologia de Wesley, que também é colocada como um ponto central. Até o comentarista diz aqui, ó, os sermões de John Wesley eram bem diferenciados dos sermões acadêmicos dos ministros da igreja anglicana. Ele era um acadêmico sim, mas os seus sermões não. Ele era um professor super bem forjado nas escolas desse mundo, mas as suas pregações eram cheias de Deus e movidas pelo Espírito Santo. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como uma segunda obra da graça. Inclusive, às vezes, ele identificava isso como batismo no Espírito. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. E para Wesley, a experiência espiritual, o contato espiritual, o mover do teu espírito pelo Espírito Santo, que se traduz na sua vida com experiência, com manifestações espirituais legítimas, para ele isso também é denominado a religião do coração. E que isso estava presente no modo
de se lidar com as Escrituras. Bem, tendo pensado um pouco nessa pneumatologia, no modo como Wesley encara a doutrina bíblica do Espírito Santo, nós passamos agora a pensar em um assunto que tem continuidade na próxima aula, porque a próxima aula é exatamente sobre os desdobramentos do movimento de santidade a partir das igrejas metodistas. Aí aqui diz que Roger Walson, esse é o livro de Roger Walson, onde Walson escreve sobre história da teologia cristã, 2000 anos de tradição e reformas. Nesse livro de Roger Walson, está descrito que as campanhas evangelistas promovidas por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield marcaram o grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Então aqui a gente tem um deslocamento de eixo. Até então nós temos todo um movimento ocorrendo na Inglaterra. Mas Wesley, ele não ficou parado na Inglaterra. E ele não foi lá na América só naquela vez que ele estava indo evangelizar índio. O que a gente vai ter agora é um intercâmbio ocorrendo entre a Inglaterra de Wesley, dos irmãos Wesley, John e Charles, e também a Inglaterra de Whitefield. Esse ponto central aqui sendo deslocado para coisas muito grandiosas que estão acontecendo nesse momento na América do Norte. E é aqui dentro dessa visão histórica que a gente começa a entender um pouco a respeito dos metodistas, da era metodista. E quando a gente fala da era metodista, o assunto é levado frequentemente para os reavivamentos e expansionismo norte-americano. Quando a gente começa a pensar em metodista lá no início deles, é isso que já vem na nossa memória: reavivamento e expansionismo. Então, o que nós temos aqui é que nós não podemos achar que o metodismo seja um movimento uniforme, que todo mundo pensa e aja da mesma maneira. Nós temos diferenças que precisam ser levadas em consideração. Nós estamos procurando por raízes do pentecostalismo. Nós não estamos procurando estudar esses movimentos em si, dentro da história. Quando nós lemos aqui sobre os metodistas na revista, vai dizer aqui, ó, a origem do metodismo está ligada a 3 nomes: John Wesley, seu autor e organizador; Charles Wesley, seu irmão, escritor de hinos, grande musicista e teólogo; e também George Whitefield, que foi um fecundo orador e reavivalista. John Wesley e o irmão, impulsionados pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram um pequeno grupo do qual Whitefield aderiu mais adiante. Esse grupo, irmãos, ele é de extrema importância para pensarmos a origem do metodismo, que ele nasceu lá em Oxford, dentro da universidade. John e Wesley estão lá. John, na ausência do Wesley, do John, porque o Wesley saiu um pouco para ir lá onde o seu pai dirigia, para passar um tempo com ele ali por necessidade. Nesse período da ausência do John Wesley, o Carlos Wesley, com um grupo de estudantes, organizaram um pequeno grupo. E esse grupo, eles começaram a se entrelaçar, a se unir em torno de alguns ideais: leitura da Bíblia sistemática, reunião para oração, jejuns, consagrações e também tirar dia para visitar os presos, dia para atender causas especiais, envolvendo aí as mazelas da população. Então era um grupo pequeno, mas um grupo muito ativo na leitura, na oração e no trabalho social. Quando Wesley volta, ele assume o comando desse grupo. Esse grupo recebeu o nome de Clube Santo.
E você vai ver que isso não é um nome agradável, não é um elogio. Eles, na verdade, assim como foi com o puritanismo, eles estão zombando desses jovens. Esses jovens, eles são zombados, são ridicularizados dentro das universidades, mas é desse clube santo que saíram coisas assim espetaculares, não apenas para aquela época, mas que nos tocam até hoje, porque é isso que acontece quando as pessoas se unem para orar e para ler a palavra de Deus e estudar a palavra. E então passamos o 3.2, que chama a nossa atenção para a junção ou não, a proximidade ou não, a interferência ou não do metodismo no movimento pentecostal. E quando eu leio o 3.2 e o 3.3, eu também junto as duas coisas, porque o 3.2 vai dizer: muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno. Presta atenção nessa frase. Muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno. Isso porque, durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. E no 3.3 diz: mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja cristã aos padrões de vida do Novo Testamento não possa ser identificado com a mesma ênfase e os mesmos aspectos do movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos, tanto que esta e outras ênfases de Wesley como a perfeição cristã preparam o caminho para o movimento de santidade, tema da próxima lição, e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo. Então nós enxergamos sim nisso que Wesley fez, naquilo que Wesley prosperou, nas suas ênfases, na experiência do Espírito, na perfeição cristã, na santidade principalmente, quando ele levanta estas bandeiras. O que nós vamos ver aqui é que desde que Wesley empreendeu sua jornada vitoriosa, de pregação fervorosa e vida cristã abundante, a partir da influência do pietismo moraviano, comprometida em seguir o Cordeiro, avivado no seu coração, afirmando que todo crente precisa passar pela experiência do coração aquecido, isso se tornou também uma porta aberta para o florescimento do pentecostalismo. Veja bem, o que nós temos diante de nós é que o pentecostalismo já vinha se formando nas entranhas de movimentos espirituais que estavam acontecendo no interior das igrejas. Nenhum desses movimentos citados até agora vieram de fora da igreja. E mesmo quando eles prosperavam paralelamente a ela, eles continuaram ligados à igreja como parte dela. Wesley, no seu tempo, não foi compreendido pela igreja, não foi aceito pela hierarquia da igreja. Ele era acusado, ele era rechaçado, ele era botado num cantinho, ele não era chamado para participar de nada. O que ele fez? Ele tinha um fogo queimando no coração. Ele recebeu da parte de Deus um projeto para levar adiante uma mensagem movida pela experiência do Espírito. Então, ele rodou o mundo no lombo de um cavalo. Conta-se aí, alguns chegam a dizer que ele chegou a andar mais de 400 mil quilômetros a cavalo, para ir de aldeia a aldeia, de lugarejo a lugarejo, de cidade a cidade, para pregar. Quando ele chegava para pregar, se a igreja o recebia, ele pregava na igreja. Se a igreja não recebia, ele pregava na praça pública. Tem um evento contando que ele chegou na igreja que o seu pai dirigia. E quando ele chega, já nessa fase da vida que ele está sendo muito rejeitado pela hierarquia da igreja, o pastor daquela igreja não permitiu que ele pregasse na igreja onde ele foi criado, na igreja que seu pai dirigiu. Mas o túmulo do pai dele ficava do lado da igreja. Então ele vai para o túmulo do pai dele e começa a pregar em cima do túmulo do pai dele. E ali naquele lugar, um número muito grande de pessoas se achegaram para ouvir a palavra de Deus.
O número de sermões que ele pregou ao longo da sua vida era numerosíssimo. E ele registrava os seus sermões por escrito, ele fazia esboço de sermões. E a gente tem aí uma dessas prendas, que são sermões escolhidos de John Wesley. Os seus principais sermões estão aqui juntos, nessa obra, porque são coisas que a gente vai ler hoje e vai ser edificado pela pregação de Wesley da mesma forma que as pessoas foram naquele tempo. Agora tem algo, para finalizar, tem algo de John Wesley que precisamos deixar aqui como um marco nesse dia para essa lição. Ele é o criador da escola bíblica dominical. Isso é ou não é algo de grande importância para olharmos para o seu tempo e se diz assim, não, foi o jornalista Robert Hakes, lá na Inglaterra. Foi, irmãos? Foi, ninguém tira o mérito do Hakes. Mas o Hakes está influenciado pelas ideias wesleyanas. E a escola bíblica dominical começou com John Wesley. E o seu projeto de alcançar as crianças, ele dizia que Deus começa a sua obra com as crianças. Passou a vida com um plano de construir uma escola com grande abrangência para que as crianças pudessem ter acesso à educação formal, para que as crianças pudessem ser catequizadas, que era o termo utilizado na época, ou seja, instruídas para a conversão. Catequizar não é só instruir, é instruir para a conversão. E John Wesley tinha esse projeto de vida de construir uma grande escola, onde ele pudesse alcançar crianças, e ele consegue dar vida a esse projeto, e ele inicia então, além da educação formal, um trabalho de escola bíblica dominical com estas crianças. E nós vamos vendo em sequência aí uma outra anglicana, a Hannah Balmoor, que entre 1763 e 1769, ela começou estudos bíblicos dominicais na sua própria casa. E a partir de 1769, nas dependências da igreja anglicana. Isso só para dizer o mínimo, porque tem muita história por trás disso. Mas o que queremos dizer com isso? O mover do Espírito Santo sempre. O Espírito Santo residente. Ele vai se mover, ele vai agir. E o mover do Espírito Santo sempre vai conduzir a Igreja de Cristo a um patamar de entendimento mais abrangente acerca de todas as coisas, além das espirituais. Porque o Senhor nos chamou para prestar a Ele um culto racional. E a educação, tanto a educação para a fé quanto a educação formal, cumpre esse importante papel de preparar a mente, além do coração, para receber a verdade de Deus. Entende a importância de olharmos para o wesleyanismo com o olhar que ele deve ser contemplado? Deixa eu só procurar aqui uma observação que eu fiz em notas de rodapé, que eu acho importante da gente pensar aqui, porque nós, às vezes, falamos de igreja metodista, wesleyana, mas a gente não entende muito bem do que a gente está falando. E você tem aí a igreja metodista wesleyana, que é diferente da igreja wesleyana. Elas têm características bem diferentes umas das outras. Aqui no Brasil, a igreja wesleyana, ela recebe o nome de Igreja Evangélica Wesleyana. Ela está presente mais lá no estado do Amazonas e do Acre. Agora eu não vou achar aqui onde eu fiz essa observação, mas é só para a gente entender que tem diferença entre igreja wesleyana e igreja metodista wesleyana. Ok? E aí, para gente, para o nosso contexto aqui, isso não faz muita diferença não, mas
faz diferença pensarmos que verdadeiramente quando Deus se move na história, quando Deus se move na igreja, os cristãos acordam. Eles têm esse insight, eles têm esse desejo e eles querem mais de Deus. Aí começa a correr atrás. Conclusão, nessa lição nós vimos que o pensamento teológico de John Wesley pode ser percebido nas bases do movimento pentecostal. O estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estímulo ao autoexame contínuo que é necessário a todo cristão de todo o tempo. Isso torna possível evitarmos a indiferença e a frieza espiritual. E prosseguimos triunfante até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então vamos orar agradecidos a Deus por esse momento de instrução? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos agradecidos por mais essa aula, esse momento de reflexão a respeito dessa lição tão importante, que precisa despertar o nosso coração e a nossa mente para sabermos que muito antes de nós, pessoas batalharam e batalharam muito para defender a fé que uma vez foi dada a todos os santos e que nós precisamos fazer o mesmo em nossa própria geração. Fala conosco, Senhor. Instrui a nossa mente para transformar a nossa vida e que todo o nosso ser seja testemunho para este mundo, para que eles vejam e saibam que há um Deus no céu e que esse Deus está trabalhando hoje ainda, através do Espírito residente, para nos conduzir ao conhecimento dele. Nos ajuda a entender separação, santificação, perfeição cristã, conversão, regeneração, justificação. Nós precisamos entender estas coisas, Pai, para vivê-las em plenitude, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. Amém.